Olá, bom dia. Estamos iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical e o nosso tema é o tema de Gênesis, no princípio. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus e vamos trabalhar esse tema tão empolgante, tão extraordinário. Vamos colocar diante de Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Querido Deus, eu quero colocar diante de Ti, ó Pai, Teu povo, aqueles que se congregam ao redor da Tua palavra. Te peço, Senhor, que Tu venhas nos dar a iluminação necessária para que nós possamos compreender a Tua palavra e principalmente compreender esse estudo que nós estamos fazendo desse livro fundamental para a compreensão de toda a Escritura. Dá-nos, ó Pai, da Tua graça, dá-nos, Senhor, que acatemos suavemente a Tua palavra em nós, possamos aprender contigo qual é a Tua vontade para as nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Pois bem, queridas, nós estamos estudando o livro de Gênesis e já fizemos uma visão muito panorâmica da vida de Abraão. Eu quero agora, nos preparando para essa transição para o próximo patriarca, né, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós já estamos caminhando. Eu quero falar das conexões que existem entre a promessa que foi feita a Abraão e o cumprimento dessa promessa, e como Isaac se insere nessa sucessão, porque Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E no Evangelho de Mateus, Jesus diz que ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Então, vamos lá. Isaac, a semente de Abraão. Esse quadro aqui, se eu não me engano, é Rembrandt, ele é muito dramático, né? Ele mostra aqui o exato momento em que Abraão iria cumprir, seu filho já está amarrado sobre a pedra, e ele está com a faca na mão, né? Ele tá, na verdade, não é bem uma faca, é um cutelo, é uma faca de pedra, uma faca que é muito afiada, e no exato momento a Bíblia nos conta que ele foi impedido. Rembrandt quis tornar esse momento mais dramático, vem um anjo e segura a mão de Abraão, ele até se assusta porque ele já estava determinado a fazer e a colocar, e o susto que ele coloca, você vê ali o rosto, né, a garganta de Isaac sendo ali colocada de uma maneira dramática, realmente muito dramático esse quadro. E é justamente sobre esse momento dramático que eu quero conversar com vocês neste momento. Nós vamos trabalhar aqui com especialmente este momento dramático e tremendo da vida de Abraão, e no caso aqui ele já é o Abraão. Deus já mudou o seu nome. Bom, nós temos uma promessa feita a Abraão, no caso, e essa promessa inclui várias coisas, nós já vimos outros aspectos dessa promessa, mas essa promessa inclui especialmente um herdeiro, uma semente. A palavra usada na Bíblia é sempre essa descendência, semente, e que é aquele que haveria de vir de Abraão, e que, de certa forma, aponta de uma maneira assim, muito extraordinária, né? De uma maneira fantástica, aponta justamente para a pessoa de Jesus Cristo. Pois bem, Deus promete a Abraão, então, uma semente da qual sairia uma multidão tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar. Há alguns empecilhos, alguns problemas. O primeiro problema que aparece é que Sarai é estéril. Até os 65 anos de idade, ela não teve filhos. A probabilidade de uma mulher ter filhos nessa idade é mínima, tanto é que a Bíblia é muito clara quando
trata do assunto, dizendo, olha, já havia cessado o costume das mulheres e tal. Então, tudo isso é colocado ali. Abraão e Sara são idosos. Então, nós temos, além da esterilidade já comprovada no decorrer do tempo, nós temos a questão de que Abraão tinha 75 anos quando foi chamado, e 75 anos é uma idade que a probabilidade de ter filhos é muito pequena. Mesmo no caso dos homens, né, há casos extraordinários de homens já com idade que foram pais, mas é sempre mais complicado. Bom, qual seria a opção? Talvez Abraão tenha pensado em Ló. Ló talvez seria a escapatória que Abraão pensou, e por isso talvez ele tenha levado Ló, porque vai que, né? Pois bem, Ló acaba deixando a companhia de Abraão e acaba se mostrando que não é aquele herdeiro, aquela semente que Deus havia prometido. Há uma angústia crescente no coração de Abraão e de Sara, e de Sarai, né? Ainda não havia mudado o nome, e mas Deus reitera a promessa feita a Abraão. Logo depois que Ló vai embora, que Ló abandona Abraão, Deus lhe aparece e diz, olha, eu cumprirei a minha promessa. Sarai e Abraão tentam cumprir essa promessa com Agar, o que era um costume da época. Talvez o tempo já estivesse passando e Sarai estivesse angustiada, então ela faz essa proposta a Abraão. Abraão consente, mas quando Ismael nasce, ele passa a ser um motivo de contenda. Primeiro, quando ela engravida, a escrava, ela começa a desprezar a sua senhora e ela é maltratada e foge. Mas Deus manda ela voltar e se humilhar. E aí, quando nasce Isaac, ela percebe que o Ismael estava zombando de Isaac, que é comum entre crianças, mas ela não suporta aquilo. E ela causa a Abraão uma dor muito grande, que é o ter que mandar. Deus veio, interveio, e falou, olha, não tem a pena, eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar dela. E Deus cuida, e nós temos aí a história de Ismael, que permanece e tal. Inclusive, quando Deus fala a Abraão, olha, você vai ter um filho nascido de ti e da tua esposa. E diz, oxalá cresça Ismael diante do Senhor. Deus disse, não é esse o herdeiro da promessa. O herdeiro da promessa é aquele que vai nascer de ti e da tua esposa. Pois bem, Deus, então, cumpre a promessa. E aí parece que essa história está terminando, mas Deus prova a Abraão. E é justamente sobre essa prova de Abraão que eu quero falar, porque na hora H, Deus providencia, né? No caminho, Isaac pergunta assim, pai, está aqui o fogo, né? Porque levava-se o fogo já pronto, era uma maneira de não ter nenhum empecilho. Está aqui a lenha, o cutelo, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E a palavra de Abraão é, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Outra coisa que é interessante é que quando ele se despede dos homens para ir sozinho com o menino, ele diz, nós iremos e voltaremos. Ele inclui o menino na volta. Então, de alguma forma, ele imagina, depois nós vamos ver a interpretação que o Novo Testamento dá a essa palavra de Abraão. Abraão, nesse caso, já o pai de muitas nações. Pois bem, quando Deus fala com Abraão, ele se prostra, rosto em terra, e ri. E diz consigo mesmo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Isaque é justamente há duas ocasiões em que se refere ao riso. Primeiro, o riso de Abraão,
né? Primeiro ele riu, depois a própria Sara também vai rir, e o nome de Isaac significa justamente, né, riso. Então, olha só. Então, lhe perguntou Sara, né, lhe perguntaram aqueles homens que visitaram Abraão: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está ali na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E aí nós temos aquele episódio em Gênesis 18, justamente o episódio que fala dessa risada, né? Gênesis 18. E aí é um momento extremamente dramático, porque, opa, Gênesis 18. É um momento muito dramático, porque é um momento em que o Senhor aparece a Abraão, né? E quando ele estava sentado na porta da tenda, no calor do dia, levantou ele os olhos e eis 3 homens de pé em frente dele. 2 destes homens vão arrumar para Sodoma e Gomorra, para tirar Ló, sua família, de lá, e destruir aquelas 2 cidades por causa do que estava acontecendo. Mas Abraão exerce para com eles o dever da hospitalidade, né? Disse-lhe: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Parece que Abraão está falando com uma pessoa dentre os 3, ou está tratando essas pessoas como uma só pessoa. Então, ele fala com aquele que parece ser o líder desses 3 homens que aparecem. Não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei vossas forças, vistos que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis adiante. Responderam: faze como fizeste. Ou melhor, faze como disseste, né? Aí ele vai, fala com Sara, fala com o empregado, prepara tudo, volta, né? Tomou também a coalhada e tal. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei aqui, né? Olha aqui, Romanos 9, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velho, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer, né? É interessante porque a linguagem de hoje fala aqui de prazer sexual, né? Não acho que seja uma boa tradução. Talvez a ideia aí seja: terei eu prazer de ter um filho, né? Olha, ter prazer sexual, agora que meu Senhor estamos velhos. Então, você tem aqui uma reiteração da promessa, claramente dizendo a Abraão e a Sara, agora já com os nomes mudados, em meio a uma grande crise que vai acontecer em Sodoma e Gomorra, Deus está prometendo que vai cumprir a sua promessa. Gênesis 21, de 1 a 12, nós temos lá: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Aos filhos que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, que significa riso, né? Que significa riso. Talvez fazendo referência ao fato de que os 2 tinham rido, mas também fazendo referência à ideia de que Sara e Abraão estavam felizes com o cumprimento da sua promessa. Pois bem, vamos então trabalhar aqui a partir do capítulo 22,
porque o capítulo 22 está justamente nos dando essa perspectiva que nós queremos trabalhar hoje, e aquela coisa dramática que tem sido extremamente estudado no decorrer dos séculos, e tem impressionado os pintores e tal, tem criado toda essa dramaticidade que faz com que nós olhemos para Abraão como aquele que recebeu de Deus uma prova suprema da sua fé. E a grande questão é essa: por que Deus faz isso, né? Por que Deus prova? Por que Deus permite que a gente passe por aflições como essas que está acontecendo aqui? Ele já não sabia, ele já não sabe qual é a fé, tamanho, intensidade. A gente vê isso acontecendo em vários lugares da Bíblia. A gente vê, por exemplo, aquela mulher Ciro-Fenícia que vai até Jesus e começa a implorar, e é uma situação muito dramática, porque ela está implorando de tal forma que está constrangendo até os discípulos. E Jesus está fingindo que não está ouvindo essa mulher. E ali é impressionante, porque quando a mulher o interrompe e prostra-se diante dele, diz: Senhor, salva-me, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus disse: mas não é lícito tirar o pão dos filhos. Ele estava numa região pagã, aquela mulher, ela era Ciro-Fenícia, ela não era de Israel. Ela pede a Jesus como se ela fosse de Israel, Senhor, filho de Davi. Isso talvez causasse aos judeus, aos discípulos, uma certa espécie para dizer: escuta, quem essa mulher pensa para pedir alguma coisa ao filho de Davi? Ela não é descendente, não faz parte do povo de Davi. Jesus parece que pesa a mão sobre ela, porque vai usar a expressão mais dura que os judeus usam para os gentios, esses cães, né? Então, ele diz assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E aí, então, a mulher fala: mas até os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas, eu não preciso de pão. Migalha, para mim, é suficiente. E aí Jesus elogia, né? Diz: mulher, grande é a tua fé. Ali a gente tem a impressão clara de que Jesus está extraindo daquela mulher o melhor que ela pode dar, para ensinar, de certa forma, aos discípulos. Mas por que ele faz isso? E aí eu quero que os irmãos trabalhem comigo aqui, junto desse texto. Vamos lá, né? Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. A palavra prova aqui é um verbo que é nassá, que significa arriscar, testar, treinar. Olha que interessante. Não é só uma questão de provar, mas significa também treinar. Em alguns textos, ele tem justamente essa ideia de que Deus está treinando. Então, aí já começa a se delinear uma resposta. Por quê? Deus sabe até onde Abraão é capaz de ir com a sua fé. Okay? Mas nas narrativas do Antigo Testamento, trabalha-se sempre com essa perspectiva de uma leitura do ponto de vista dos ouvintes, e muitas vezes utiliza-se de uma linguagem que coloca Deus com limitações, como se Deus tivesse algumas limitações. Por exemplo, eu vou ver lá em Sodoma e Gomorra se de fato é isso mesmo, o que eu tenho ouvido, quer dizer, o clamor que eu sinto contra aquela cidade. Então, parece que Deus vai verificar, mas ele não poderia verificar do céu, por que ele tem que verificar lá? Quando os anjos chegam na cidade, a gente percebe que a determinação já está dada. Aquilo só comprova, de certa forma, só mostra. Então, quando a Bíblia trabalha com essa ação antropomórfica de Deus agindo com ações que se parecem com as ações humanas, ou antropopática, quando Deus tem sentimentos, ou são atribuídos a Deus sentimentos que são comuns aos seres humanos, e não se espera da divindade. Então, Deus tem ciúme do seu povo, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano na face da terra. Essas coisas são, primeiro, visando aquele público específico e a gente, e a história se torna muito mais dinâmica
dessa maneira. Vai criando problemas teológicos, porque a gente tem toda uma teologia por detrás, mas é muito prático a gente estudar a Bíblia desse jeito, porque isso demonstra justamente o fato de que Deus está nos provando. Mas a palavra aqui também significa que Deus está treinando Abraão. Então, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui significa à disposição, Senhor. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Parece que Deus está cutucando a ferida, né? E vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. O holocausto é justamente esse sacrifício onde a oferta é queimada, e o holocausto, na verdade, é a fumaça que sobe, esse sentido do holocausto, que vai, de alguma forma, agradar a Deus. Significa consagração total. Consagração total. E oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Notem que a promessa, a ordem, é muito parecida com a chamada, né? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, da mesma maneira que você teve fé para sair de lá, agora vai que eu vou te mostrar onde você vai oferecer seu filho em sacrifício. Levantou-se, pois, Abraão, isso indica determinação, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. 3 dias junto com o filho, vai criando aquela familiaridade, ele devia olhar para o menino, ver o menino era inteligente, o menino fazendo perguntas, o menino conversando, o menino brincando, o menino participando de todas as coisas, os 2 servos juntos. Percebe? A tensão vai aumentando, né? Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu e o rapaz iremos para lá, e tendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só, ele pegou aqui o texto em hebraico, aqui, que interessante. Vamos pegar aqui, na verdade, vamos ver o que quis. Tá aqui, esse foi o problema. Então, vamos lá, agora vamos fazer direito, né? Olha só, o texto ele é enfático, ele é dramático. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Percebe? Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E aí a gente já vai começar a entender um pouco da personalidade de Isaque. Isaque tinha uma mansidão muito grande. Isaque é conhecido pela sua mansidão. Isaque passa por várias situações na sua vida onde ele poderia ter reagido de uma maneira mais violenta, mas ele sempre foi muito dócil. Então, perceba, claro, seu pai é idoso, cabe ao jovem carregar, mas aquela lenha vai servir para queimá-lo. Então, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, né? Que é justamente essa faca que era usada para o sacrifício. Assim caminhavam ambos juntos. Percebe que o texto vai criando uma dramaticidade tremenda. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Do mesmo jeito que ele respondeu com Deus. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você já imagina o coração de Abraão? Meu Deus do céu. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto.
e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. Não há aqui nenhum texto dizendo que há uma reação de Isaque, né? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Então, Tiago vai dizer, ó, a fé sem obras é morta. Então, Abraão está mostrando pelas suas obras a fé. E aí, isso é muito interessante, porque na teologia reformada, nós dizemos que a fé precede as obras. Você primeiro crê e você age de acordo com aquilo que você crê. Então, está se mostrando aqui que Abraão está colocando em andamento o plano. E a gente já sabe o fim da história, então a gente fica antecipando, né? Tem um spoiler, não, no fim vai dar tudo certo, porque a gente sabe que deu tudo certo. Mas quem está vivendo aquilo, meus irmãos, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nessa questão da experiência com Deus, de andar com Deus, de caminhar com Deus. A gente vê na Bíblia e a gente tem uma visão do leitor, que é uma visão de quem não é daquele que está vivendo. No caso de Jó, por exemplo. Jó não tinha visto a conversa que houve no céu. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Mas Jó começa a sofrer, morrem os filhos, perde os seus bens, perde tudo que tem. De repente fica doente, começa uma doença horrível. Os seus amigos vêm, ninguém explica para Jó. Então, essa angústia de quem está vivendo o drama é muito grande. E talvez esse texto aqui nos mostre justamente essa... a gente vai lendo e vai sofrendo com Abraão. A gente vai sentindo, né? Então, olha só, chegaram ao lugar que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Notem. Aqui a gente tem aquela dramaticidade do Rembrandt, do anjo segurar a mão, né? É claro que a palavra de Deus segura a mão. Não há aqui, pelo menos, nenhum anjo. O que há é uma voz de Deus. E a primeira vez que Deus o chama, ele o chama Abraão. Ele diz: eis-me aqui. No caminho, o menino fala uma segunda vez: meu pai, que é Avi. Avi é meu pai, né? Abi, meu pai. E aí, quando Deus vai falar de novo, ele vai pegar a própria fala de Deus e a fala do filho. É enfático. 2 vezes: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Essa frase aqui ela é enigmática, porque Deus não sabia, né? Pois agora sei que temes a Deus. Sim, Deus sabia. Mas isso se tornou evidente a todos. O próprio Abraão talvez não soubesse a extensão da sua fé. Essa é outra coisa importante que eu quero que você guarde. O que acontece muitas vezes na nossa vida? Quando alguém nos fala: olha, puxa, aconteceu isso. Ah, meu Deus, se acontecesse uma coisa dessa, eu ia perder a fé. Meu Deus, eu não resistiria. Deus me livre de passar por um momento assim. Então, de repente, a gente passa por momentos difíceis e a gente não entende de onde que vem aquela força que a gente tem naquele momento. O que Deus está mostrando aqui, tornando evidente a todos aquilo que ele já sabia. Então, agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. É interessante
porque Hebreus vai falar sobre isso depois. Tendo Abraão erguido os olhos, vamos lá, né? Tendo Abraão erguido os olhos, está aqui ainda embaixo, aqui, não me negaste, tá bom. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. O sacrifício é a substituição de uma vítima inocente por aquele que adora, ou ao contrário. Aquele que adora tem a sua vida substituída pela vida da vítima que é sacrificada, simbolizando a própria pessoa. Nós temos aqui, de maneira muito dramática, a salvação. E notem bem, o Deus que é Pai de Jesus Cristo e que prometeu a Abraão um filho, então você tem o drama do pai e o filho, o pai sendo obrigado a sacrificar o filho, porque Deus lhe pediu. Mas, na frente, na história da salvação, vai fazer o que Abraão não fez. Deus proverá para si o sacrifício, não é só a provisão momentânea daquele cordeiro para substituir Isaac, não. Deus proverá para si o sacrifício, é uma profecia que aponta para o momento em que o próprio Deus se faz homem e sacrifica o seu próprio filho e para a salvação da humanidade. Não é à toa que esse lugar, Monte Moriá, é tradicionalmente um lugar onde os judeus acreditam que foi construído o templo. Alguns dizem que, na verdade, é o lugar onde Cristo foi sacrificado, no Monte do Calvário. Não há como saber, né? A gente não tem parâmetros geográficos para saber. A gente sabe, sim, que o Monte Moriá fazia parte daqueles montes sobre os quais o templo foi construído. É bem possível, né, para esse assunto se tornar mais dramático ainda, que esse, de fato, seja o lugar onde o próprio Cristo foi sacrificado. Mas percebe essa imagem? Quando João, lá na frente, Jesus passa e ele diz para os seus discípulos, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você tem desde a história de Abraão, onde Deus providenciou um cordeiro para substituir Isaac. Então, o povo de Israel só existe porque Deus interveio ali e salvou Isaac da morte. Ok? E se você tem toda a legislação do Antigo Testamento ensinando que o cordeiro substitui aquele que apresenta o sacrifício, é uma maneira de manter o sacrifício vivo, essa ideia de que o sacrifício não há remissão de sangues, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Quando Abraão ergueu os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Que culpa tinha esse carneiro de estar por ali por perto? Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Isso tornou um provérbio em Israel, e sempre que faltava alguma coisa no monte do Senhor, se proverá. Deus providenciará o que nós precisamos. Então bradou pela segunda vez, e aqui é o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor é a maneira de Deus se manifestar, a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei. Olha o que diz aqui em Hebreus, né, que fala sobre Abraão, por isso, vamos lá, versículo 12, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia. Notem,
essa como as estrelas do céu, fala de Gênesis 15:5, que é a promessa inicial, como a areia do mar, fala de Gênesis 22:17, que é justamente esse texto que nós estamos lendo aqui. A tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Deus vai juntar, então, dois encontros, no primeiro onde ele diz que seria como as estrelas do céu, e no segundo onde se diz como as areias do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela, na semente, na descendência, Atos 3:25 vai dizer, né? Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Porquanto obedeceste, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. A gente tem, a partir daqui, uma transição para a história de Isaac, embora a história de Abraão ainda continue. Você vai ter a morte de Sara, Abraão comprando uma terra para poder enterrar a sua esposa. Ele vai comprar na terra prometida para ele uma terra e vai... isso é bem emblemático, né? Porque, embora ele tenha como promessa de Deus que aquela terra seria dele, ele faz questão de comprar, como uma espécie assim, de antecipação das promessas. Aqui parece que muda o assunto, né? Olha aqui, olha, descendência de Naor. Passadas estas coisas, foi dada notícia a Abraão, nestes termos. Milca também tem dado à luz filhos a Naor. Naor é o seu irmão. Uz, o primogênito. Buz, seu irmão. Quemuel, pai de Arã. Quezed, Azo, Píludas, Gidlaf e Betuel. Parece que mudou completamente o assunto, mas vocês vão ver que não. Betuel gerou a Rebeca. Então, notem que já está introduzindo aqui a transição para a história de Isaac. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Maaca. Ok? A gente vai ter, então, aqui os momentos finais, né? Sara viveu, tendo vivido 127 anos, morreu, e ali você tem toda aquela história da negociação com os filhos de Et, da compra lá da gruta de Macpela, que se tornou a sepultura oficial dos patriarcas, até o próprio Jacó foi enterrado ali, né? E José também pediu para que seus ossos não fossem deixados no Egito, tá? E Abraão comprou por 400 ciclos de prata, 4,5 kg, ok? De prata. Ele pesou na frente, custou caro esse campo, é uma conversa assim, uma conversa de negociação. O que é isso? Pega para você. Diz, não, eu faço questão de pagar. Diz, mas um campo que custa 400 ciclos de prata, o que é isso entre eu e você? 400 ciclos de prata. Então, vamos lá, vou pesar aqui e tal. E teve como testemunha todos os príncipes dos heteus. Então, ninguém poderia dizer, olha, isso não foi, isso era aquela tradição ficava, todos sabiam que aquela região, aquela gruta pertencia aos descendentes de Abraão para isso. Agora, olha só, Abraão, então, começa a perceber que Abraão vai viver bastante. Inclusive, a Bíblia diz que ele casou de novo. Tá? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, que era o Eliezer. Põe a mão por debaixo da minha coxa, que era uma maneira de fazer um juramento, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus. Então, notem,
a referência a Naor é justamente para fazer o link com os descendentes e para introduzir a Rebeca, que vai ser importante aqui nessa história. Mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Então, nós temos aqui uma providência que a gente vai estudar com calma, mas vamos já levantar algumas coisas aqui. Olha só. Quando Isaque se casa com Rebeca, depois de toda aquela negociação e tal, o encontro de Rebeca, né? Rebeca aparece lá, ela concorda em vir. Nós vamos falar um pouquinho sobre quem negocia o irmão, então essa coisa do irmão negociar pela família e a moça ser consultada. Rebeca é uma mulher extraordinária em vários aspectos e tal, mas há um fato aqui interessante que vai mostrar que Isaque vai repetir algumas das coisas que aconteceram a Abraão. Olha só, vamos pegar aqui, ora, né, eu tenho um encontro, esse capítulo aqui a gente vai estudar com calma. Né? Abraão, né, desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura, ela deu à luz a Zinrá, então nós temos aqui toda a saga de Abraão sendo encerrada e até a morte de Abraão, está aqui, né? A morte de Abraão, foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Tá? E parece os antediluvianos lá. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. Manre era a região onde Abraão conviveu, o campo que Abraão comprara, lá em Gênesis 23, de 3 a 16, aos filhos de Het. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho, e Isaque habitava junto àquele poço que surgiu quando Agar fugiu ou foi mandada embora, e ali houve a salvação. É o poço daquele que vê. É aquele que vê, aquele que está ali e me vê. Você tem os descendentes de Ismael, então Deus cumpre a promessa com Ismael, são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelo seu nome, segundo o seu nascimento. O primeiro primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Misma, Dumar, Massá, Haddad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Olha quantos são os filhos, né? Nebaiote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, Deus deu a Ismael 12 filhos, assim como deu ao filho de Isaque. Né? São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes do seu povo. E os anos da vida de Ismael foram 137. Morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, então a região da Arábia, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos, como Deus havia prometido. Agora, Isaque. E aqui começa efetivamente a saga de Isaque. São estas as gerações de Isaque. Sempre que esse termo aparece, as gerações, você tem um novo ciclo começando. Filho de Abraão, Abraão gerou Isaque, era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca. Ele tinha 40 anos. Por que será que Isaque demorou tanto para se casar? Primeiro, porque ele era pacato, ele não saiu de casa, o pai não deixava que ele saísse de casa, não queria que ele saísse. Eu creio que quem passou por uma experiência como que Abraão passou, de quase perder o filho, tem um apego extraordinário a essa criança e pode, muitas vezes, inibir as iniciativas desse filho.
Abraão pode ter se tornado um pai tão protetor e uma figura paterna tão forte que isso vai inibir a ação de Isaac. Isaac é muito calmo, ele aceita, ele recebe as coisas. Olha o que acontece, né? Ele tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, e o arameu de Padã-Arã, irmão de Labão, o arameu, e Labão vai ser importante também na história lá na frente, na história de Jacó. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. A esterilidade parece acompanhar as mulheres dos patriarcas. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Ok? E é interessante porque vai dizer aqui a idade de quando isso passou. Deixa eu pegar aqui e voltar. Abraão ficou morando, Isaac ficou morando em Gerar, tal, mas deixe-me pegar aqui para mostrar toda a história, né? Nós temos aqui, vamos lá, deixe-me ver, chegando a tempo, o segundo nasceu, tá? Isaac tinha 60 anos. Então, durante 20 anos, ele orou para que a sua mulher desse à luz. Em nenhum momento ele quis pegar outra esposa. Isaac não vai cometer o mesmo erro do seu pai nesse aspecto. Ele repete outro erro do seu pai. Ele mente, dizendo que Rebeca não é sua esposa, mas é sua irmã. Ok? Mas essa história de Isaac a gente vai ver com mais calma mais para frente. Vamos encerrar aqui, né? Então, o nome Isaac significa sorriso, e Deus lhe deu como a semente prometida, né? Nós temos aqui esse momento dramático, depois dessas coisas, depois Deus, Abraão, aprova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho. Então, vimos essa questão. Parece que Deus está muito mais treinando Abraão na sua fé, desenvolvendo a fé de Abraão, do que simplesmente testando como se ele não soubesse. A prova é sempre um motivo de crescimento. Olha só, a Bíblia é muito clara quando ele diz aqui, por exemplo, em Tiago, capítulo 1, logo no início de Tiago, ele já começa, né? Meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então, se Deus está te provando na sua fé, saiba que Deus está treinando. Aqui nós temos o começo, né? Vamos dizer assim, um preâmbulo da história. Era Isaac de 40 anos, quando tomou para a esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, a irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações e sua mulher concebeu. Quando ele sobe para Berseba, Deus vai repetir a ele a promessa, mas isso é da lição da semana que vem, né? Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, aí armou a sua tenda e tal, e tal. E nós temos aqui essa figura também muito dramática. Eu tenho a impressão que isso é um desenho de Rubem, que fala sobre isso, né? E olha o que Hebreus vai dizer. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia. Essa figura eu acho fantástica, porque aqui nós já temos o sacrifício feito, o holocausto,
o holocausto subindo aqui, essa fumaça subindo e desaparecendo como um sinal de aprovação de Deus, e Abraão juntamente com Isaac. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Ele ofereceu. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. O Novo Testamento vai dizer que Isaac é um símbolo da ressurreição. Então, queridos, espero que esse estudo tenha lhe fortalecido para você passar pelas provações, tenha fortalecido a sua vida para você entender que Deus, ao nos provar, está nos treinando, mostrando a gente mesmo, e talvez às outras pessoas, o quão forte a nossa fé pode ser. Quão forte Deus pode agir na tua vida. Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus nos permitir, para continuarmos o estudo agora da história de Isaac. Vamos começar com o encontro da sua esposa. Até lá.